NVI que tenho aqui na mão. Tá bem? Vamos lá. 47, verso 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Eu quero que você só pare um pouquinho só. Esse homem que está falando aí, na realidade é um anjo. Se você for ver, desde o Ezequiel 40, tem um anjo falando com ele. Um anjo que inclusive fala lá no 40, 41 em diante, que era um homem que ter uma aparência de cobre, brilhava cheio de vestes de cobre, polido, né? E esse anjo começou a revelar para ele várias coisas. E aqui nesse 47 fala, ô homem, né? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Vou parar um pouquinho só aqui. É porque de tantos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus sempre tem algumas coisas em particular que Ele quer que a gente preste atenção. Nesse pedaço aqui, eu creio que Deus estava mostrando algumas posições do templo de Deus, que Ezequiel estava caminhando com o anjo, e esse anjo ia mostrar, né, que na realidade é Deus mostrando através do anjo, que um rio que começava ali, águas que passavam por baixo do templo. Então agora no 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Côvados é equivalente a 500 metros. Tá? Então imagina que ele mediu 500 metros e foi andando na água, né? E o Ezequiel foi com ele. Se você for vendo, Ezequiel está caminhando com o anjo. 4. Então, esse primeiro momento onde o anjo parou de medir, deu os 500 metros, a água batia no... Tem uma versão que é tornozelo e tem uma versão que fala artelhos, que nós acabamos de cantar. Não é isso? Artelhos é a parte onde tem os dedos ali, né? O pessoal que trabalha com a fisioterapia sabe bem aí. Essa parte de cima dos dedos aqui. Então a água batia ali. 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Tem uma versão que fala costas, tá? Outra na cintura também. Lombo, na parte aqui, né? De cintura para cima. Agora, nota que ele foi andando, cada passagem, ele media e falava assim, está batendo, a água bateu no joelho, a água bateu nos lombos, né? Eu quero só mostrar para vocês que tem algumas coisas que eu grifei aqui. Quando ele fala, mediu 1000 e me fez passar, o anjo fez o Ezequiel caminhar, passar inclusive, tá? E depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E depois, a próxima me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então o anjo foi, agora você vem aqui, você vai ter que passar, né, por essas águas. Continuando. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Lembra a música que nós cantamos? Tem que chegar um momento que é só a nado, né? Só a nado. Ou então quem não sabe nadar, afunda. Mas Deus é misericordioso que num rio dele, ninguém afunda para morrer. Afunda para se sacrificar para o Senhor, então afunda para entregar
até o medo, né? Mas Deus é misericordioso com isso. 6. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Parou ali, ele levou até o máximo que dava, o que já o Ezequiel não conseguia mais nadar, não conseguia mais andar, só se fosse nadando, ou então a correnteza do rio levava. 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Presta atenção nisso. O mar é morto, mas as águas do Senhor vão tornar aquela água do Mar Morto em saudáveis, com saúde. Amém? 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. É um rio que faz viver, é um rio que transforma, é um rio que, onde tem as coisas dando errado, vai dar certo, né? Lembra aquele vídeo que eu mostrei um tempo atrás aqui, lá nas Ilhas Fiji, que os irmãos oraram e se reuniram várias denominações, se arrependendo das brigas entre eles, das placas, discussão entre placas, essa minha igreja é melhor, que esse negócio todo, e todos se arrependeram, pediram perdão a Deus, e Deus começou a curar aquelas ilhas. E onde tinha a água que não dava peixe, começou a dar peixe, né? Onde a vegetação começou a brotar, que não tinha mais vegetação, porque Deus faz a diferença. Amém? Mas naquele vídeo e também na nossa vida, nós temos que tomar iniciativas. Veja que o Ezequiel não ficou olhando da beira do rio, ele foi junto com o anjo, não é isso? Nós vamos conversar um pouco mais, andando mais um pouquinho aí. E olha, 9, né? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Por onde quer que passe esse rio, haverá transformação, haverá saúde. Amém? Continuando. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Presta atenção que peixe do mar grande quer dizer peixe grande, não é isso? Porque peixe de aquário é pequeno, quanto mais água, o peixe tende a ser maior, não é isso? Multidão excessiva, multidão de peixes, multidão de fruto. 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fernecerá, quer dizer, fernecerá não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? O rio de Deus, ele é um rio que transforma. Amém? É um rio que faz milagres. E onde não tinha nada, Deus transforma quando o rio passa na vida da pessoa. Amém? Esse rio é citado também em Apocalipse 22:1, que fala que tinha um rio, que um anjo mostrou também para João lá, né? Um rio cujas as águas eram bem cristalinas e que fluía do trono do Cordeiro, e era um rio da vida, né? O rio da vida de Deus. O caminhar de Ezequiel, se você for perceber, é entrando cada vez mais. Ele representa o crente que está a fim de estar mais próximo de Deus. O crente que tem sede de Deus, que quer ir atrás de Deus.
o crente quer caminhar, né, no reino de Deus. E aí tem a questão, Deus mandou um anjo para o anjo chamar. O anjo chama a gente, você e eu, várias vezes para se aproximar dele. O Senhor quer você no rio dele. Amém? E isso é muito importante. E presta atenção, que um problema, uma dificuldade muito grande, é ficar na beira do rio e não querer entrar no rio. Tem muita gente que é assim. Na realidade, existem 3 tipos de pessoas que acompanhavam Jesus, por exemplo. Você lembra? Já comentei isso. Tinha as pessoas que eram uma multidão curiosa, queria saber o que Jesus estava fazendo, né? É um tipo de pessoa que fica na beira do rio. A outro tipo de pessoa são aqueles interessados em receber uma vantagem. Ou quem sabe ele passa aqui e me dá uma cura. Então aquele povo que queria pão quando Jesus fez a multiplicação de pães. Lembra disso? E aí as pessoas vêm com interesses. Não vêm porque querem entrar no rio de Deus. Não vêm porque querem andar com Jesus. Não vêm porque querem ser discípulos de Jesus. O terceiro tipo são os discípulos. Os discípulos são aqueles que querem aprender, aqueles que querem viver com Ele, aqueles que querem servir, aqueles que querem ser ensinados. Amém? Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que querer ser ensinado. Você tem que querer aprender. Até no curso de cura interior, o curso de crescimento espiritual, a gente fala que uma das características do bom discípulo é ser ensinável, né? A pessoa que acha que está tudo bem, que a quantidade de ensinamento que ela já recebeu está suficiente, ela não é ensinável. Ela acha que ela está no ponto já de mestre, né? Enquanto nós temos um só mestre, né? Que é Jesus Cristo. E os discípulos sempre queriam mais. Tanto que eles queriam obedecer, a caminhar com Jesus, apesar daquele que traiu ele, né? Agora, meu irmão, não seja uma multidão. Amém? Fala, eu não vou ser multidão. Amém? Tem um outro caso que a Bíblia fala, que se você quiser anotar aí, Lucas 14, de 16 a 20, Jesus fala da grande ceia, a última ceia, o grande momento final, a última festa, em que ele vai voltar. Mas ele conta de uma forma floreada, né, sobre essa grande ceia, falando que o rei convidou, que é o rei ou o senhor, convidou várias pessoas para vir para a grande ceia. E na hora que a ceia estava tudo pronto, né, ele mandou o servo dele chamar. Vai lá, vai chamar aqueles que eu convidei. Sabe de uma coisa? Você foi convidado para estar na última ceia com o Senhor. Amém? Amém? Agora, presta atenção uma coisa nessa parábola. Os 3 tipos que falam, que foram os primeiros convidados, eles se negaram a ir na ceia. Um falou assim, olha, é o seguinte, Senhor, eu mandou um recado, né? Eu comprei um campo e preciso ir ver o campo. Desculpa furada, tem muita gente com desculpa furada com Deus, né? Então, me desculpo, mas eu não vou. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentar essas juntas de boi. Quem acha que você compraria 5 juntas de bois sem ver os bois funcionarem, se ver se não estão doentes? Né? Isso é uma outra desculpa, né? E outro caso, é o cara que casou. Olha, eu casei e por isso não posso ir na festa do Senhor. Meu irmão, tem tanta gente fazendo coisas assim, dando desculpa para Deus, ficando na beira do rio. E o Senhor está chamando para nós entrarmos no rio, entrarmos de cabeça mesmo. Amém? E muitas vezes, a grande ceia, o final dos tempos, quando Jesus voltar, muita gente vai ser deixado para trás, porque ela se recusou, ela deu uma desculpa, que ela não queria, não podia servir ao Senhor, não podia ser servo, não podia andar, não podia adorar, não podia louvar, não podia abençoar outros, não podia frequentar um culto.
e eles negaram o convite. Que você não negue o convite do Senhor, em primeiro lugar. Amém? Se você prefere fazer coisas fora do reino de Deus, você não entra no rio de Deus. Agora, se você gosta, você prefere, dá valor em fazer as coisas de Deus, agradar a Deus, agradar ao Senhor, quanto mais você agrada, mais você vai estar entrando. Amém? Ficar no raso é aquele momento em que a água está nos artelhos, ou no calcanhar, né? Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que é bem nesse sentido. Eu acho que eu fiz um... A pessoa está assim, ó, ela entra um pouquinho e ela tem um pouco de Deus, mas a coisa é muito superficial, sabe? Eu vou na igreja, eu tenho uma Bíblia, eu vou lá, até eu levanto a mão quando glorifico a Deus, bato palma, eu estou um pouquinho lá no rio de Deus. Mas sabe o que acontece com essas pessoas? Em geral, são pessoas que estão se recusando a entrar mais, a se aprofundar nas coisas de Deus. E o que acontece? Por quê? Medo. Muitas vezes é medo. Medo de ser tomado por Deus, e Deus se levar mais à frente. Ou está com problema de as suas emoções, né? Mas olha, se eu fizer andar mais com Deus, que será? Será que vai acontecer o que aconteceu com outro que, sei lá, foi morto lá na África, né? Nós comentamos no começo do culto. Deus não tem essa resposta para você, você que sabe quanto que você quer se arriscar a entrar no rio de Deus. É Ele que te oferece, amém? Agora, lembra daquela outra parábola do semeador? Jesus fala assim, o semeador veio para jogar semente, e jogou em vários tipos de terreno, não é isso? E quando as sementes caíram na beira do caminho, Jesus fala assim, é aquele tipo de pessoa que não entendeu a palavra, não se interessou em conversar, em ler a Bíblia, em compartilhar com o outro, perguntar, né? E não entendeu, o inimigo vem e leva embora essa semente. Você é assim? Você ouve aqui, depois você não comenta mais, você não medita, você não vai atrás, você não para pensar um pouco mais, para entender. Se você for desses, o maligno está sempre roubando a palavra, a semente que é de salvação na tua vida. Outro tipo de pessoa, ele fala, são as pessoas que são terreno pedregoso. Que quando as pessoas são terreno pedregoso, são aquelas que a semente cai, cria um pouquinho de raiz, mas as pedras não deixam. E ele fala assim, daí são emoções. Quando a pessoa é dirigida pelas emoções. Quando as emoções, ele fala assim, a pessoa recebe com alegria. Tudo bem, recebe, mas vem uma provação, vem uma angústia, e de repente, ou então uma ofensa, e a pessoa se ofende, e de repente mata a semente. Ficou na beira do caminho. Nesse caso, ficou nas pedras, morreu. Isso é a mesma coisa que ficar na beirada do rio de Deus. Porque a semente não cresce, não dá fruto. E eu tenho outro que fala, lá nessa parábola, é que a semente cai entre os espinhos. Os espinhos são as coisas desse mundo, as preocupações, os negócios, o serviço, o WhatsApp e outras coisas desse mundo. E a pessoa gasta o tempo todo com essas coisas, o dinheiro, e isso daí sufoca a palavra. Sufoca a palavra e a pessoa não recebe a bênção, não cria a raiz. Os espinhos da vida estão sufocando. E a pessoa fica na beira do rio de Deus, não entra. Agora, a boa semente é aquela que compreende, brota e dá fruto. Essa é a boa semente, o bom terreno. E nós somos chamados para ser bons terrenos. Se você tem recebido a palavra e tem ficado na beira do rio, e você não dá fruto, você não cria raiz naquela palavra, você não está pronto para afundar mais no rio de Deus.
Deus está te chamando para entrar na presença dEle. Deus está te chamando para ter mais intimidade com Ele. Deus está te chamando para ir fundo no rio de Deus. Amém? Agora, vamos pensar em sair do raso, gente. Amém? Não pensa o seguinte, é só um tantinho de ouvir a palavra lá no domingo, tá bom. Não, busca mais o Senhor, entra mais no rio. Amém? Aqui eu tenho, não sei se dá para perceber direito, mas é um mergulhador. É um mergulhador que está indo fundo no rio. E ele está com uma lanterna porque ele está procurando e descobrindo coisas que ele nunca tinha visto. Coisas maravilhosas, vamos dizer assim. E coisas que são verdadeiras revelações. Isso é para quem está no fundo. Quem afunda no rio, vai até o fundo com o Senhor. Deus se revela, Deus se mostra, Deus dá o que Ele quer. Você começa a ter experiências profundas com Deus. Quando você está no fundo do rio de Deus, você começa a aprofundar. Como sendo uma pessoa lá dentro, com a lanterna, vendo coisas. Aqui tem uma caverna, inclusive. Vendo coisas que você nunca esperava ver. Porque Deus revela. Amém? Entra fundo no rio de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, andemos em novidade de vida. Isso quer dizer que nós não podemos ficar parados na vida que nós estávamos levando. Não se dê por satisfeito. O Mateus falou isso ontem. Não fique assim, tá bom assim, eu estou acomodado. Não. Que você seja incomodado. Que você não se sinta satisfeito com a situação que você está. Que você queira mais de Deus. Mais, afundando mais de Deus. Para que você não morra na beirada do rio. Você não volte atrás. Amém? É importante isso. Diga para o Senhor, eu não posso me acostumar. Eu não posso me acomodar. Amém? Vamos fazer isso agora? Fala para o Senhor, Deus, eu não posso me acostumar. Eu não posso me acomodar com as coisas que estão acontecendo. Eu quero mais, quero viver mais contigo, Senhor. Eu quero mais. Eu quero ser mais intenso na busca, na vida contigo. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus. E sabe que se pensar bem, foi preciso um certo esforço do Ezequiel. É ou não é? Quem já entrou num rio com correnteza? E é tranquilo? Não, né? Você entra, ele começa a puxar de um lado, você tem que fazer força, não é isso? Tem uma correnteza no rio de Deus. Deus quer levar. Onde que Deus quer levar? Onde as flores, as frutas são grandes, são boas. Onde as folhas viram remédio. Onde os peixes são grandes. Onde há vida, onde há muita vida. É Deus que quer te levar para lá. Mas você tem que deixar Ele te levar pelo rio. É pelo rio que vai lá. Não é na beiradinha e nem um pouquinho só. E é interessante, você for ver, as medidas que o anjo faz, uma foi no pé. O pé tem muito a ver com o tanto que eu quero ficar no controle. O rio pode estar batendo aqui, mas eu estou no controle. Eu sou o tal. Não, meu irmão, com Deus não é assim. Se você acha que você tem que ficar no controle, você perde a unção, você perde a bênção. Você tem que deixar Deus pegar o controle da tua vida. Amém? Andando um pouquinho mais para dentro, o que aconteceu? O rio, ele mediu mais 500 metros, né? O rio batia no joelho. É o lugar que você começa a sentir a necessidade de se dobrar diante de Deus, a orar, a estar de joelho diante do Senhor e se curvar diante do Senhor. Quanto mais você tem essa vontade, quanto mais você sente essa necessidade, é sinal de que você está já na posição que a água está batendo no teu joelho. Ou então você já até pode ter aprofundado mais. Mas você precisa disso. Amém? É preciso esforço. E é preciso também muita busca do Senhor. Oração, né? Quantas vezes a questão da oração é uma coisa primordial. E aí, na hora a questão da água no joelho é básica. Sem oração não existe cristianismo. Você não vê Jesus. Jesus deu um exemplo de Ele mesmo, que vão pensar assim, não precisava, porque Ele era Deus,
mas ele foi dar exemplo, ele orou, ele conversou com o Pai, porque ele era enviado do Pai, né? Agora, nós precisamos ter comunhão com os irmãos da igreja, nós precisamos buscar Deus em leitura da palavra, nós precisamos buscar e ouvir mais a palavra, e se precisar ouvir várias vezes. Essas pregações que nós temos aqui, praticamente todo domingo, elas estão sendo filmadas, estão sendo colocadas no YouTube. Você procurar lá, Comunidade Cristã de São Carlos, tem lá, ouça quantas vezes você precisar, até que entre na tua vida, até que encharque a tua vida com a palavra de Deus. Procure, busque o Senhor, e precisa de muito quebrantamento. Quebrantamento no sentido de, Senhor, eu me quebro, eu me rendo para Ti, Senhor. Eu sou Teu, Senhor. Vocês lembram quando, lá em Atos, que nós estamos estudando, capítulo 1 e capítulo 2, o que houve ali para os discípulos serem cheios, para que Deus fosse tão grandioso na vida deles? Foi o quê? Comunhão. Eles perseveravam na oração, no partir do pão, né? E eles eram unânimes na oração. Unânimes quer dizer todos juntos. Esse negócio de falar, olha, eu vou orar lá em casa, e você ora na outra casa, é bom isso. Jesus falou, a gente pode fazer, mas quando você quer buscar o Senhor com intensidade, procura um grupo, para que você possa buscar mais o Senhor. Porque veja bem o que aconteceu em Atos. Eles estavam em grupos, no mínimo de 120, né? E eles estavam todos os dias, fala, até que o Senhor mandou o Espírito Santo, e houve aquele reboliço. Agora, nós precisamos de receber mais do Senhor, amém? Agora, para isso, tem que ter essa busca, essa sede, essa fome de buscar o Senhor, amém? Precisamos nos render, obedecer a palavra, buscar em oração e ser unânimes nessa comunhão, nessa busca, no nome de Jesus, amém? Olha que Deus tem uma promessa, e é muito interessante, não só uma promessa, né? Mas ele fala assim, ó, se você buscar e se submeter, duas condições, né? Eu farei de você uma bênção, né? E eu vou fazer você virar um jardim cheio de frutas, regado, com bastante coisas boas. Essa é a promessa do Senhor. É isso que o Senhor está falando para você, para mim, nessa noite. Amém? Agora, você tem que entrar, você tem que se submeter. Nós cantamos uma música hoje, tudo entregarei, né? Tudo entregarei. É para entregar tudo. Quanto mais você entrega. E deixa as coisas que estão te amarrando. A palavra fala em vários, lá principalmente em Hebreus 12, fala que nós temos que nos desvencilhar, né? Desvencilhar de peso. É como eu penso assim, peso e pecado, que nos assediam e tentam impedir a gente de caminhar. Meu irmão, pecado agarra na pessoa e não impede de caminhar, de entrar no rio de Deus. Se desvencilhe deles, solte. E os pesos são aquelas coisas que são boas até, mas muitas vezes estão impedindo a gente de buscar o Senhor. Estão impedindo de você orar, estão impedindo de você adorar o Senhor, de ler a Bíblia. Você tem que buscar o Senhor, amém? E eu tenho também. Amém. Glória a Deus. Lembra que Deus é amor. Amém? Fala, repete comigo. Deus é amor. E sabe o que faz. Então, filho, se Deus é amor e sabe o que faz, Ele tem o melhor. A palavra de Deus fala assim, os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, são muito mais altos. Amém? Então, se você tem medo de se aproximar de Deus, se você quer ficar com a água só nos artelhos, nos pés, você não vai receber mais de Deus. Não tenha medo. Entre, deixa Deus agir na tua vida. Ele tem o melhor para você. Ele é amor, Ele não vai te castigar com isso. Ele quer te abençoar. Amém? Nós temos que entender o significado de ser guiado pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito é como você fosse cego. Imagina que você fosse cego, certo? E nós, espiritualmente, somos muitas vezes, né? Mas você fosse cego e você precisa de alguém para te ajudar a atravessar um abismo e só tem um toco em cima do abismo, de um lado até o outro. Você precisa de alguém confiável. Alguém que você pode dizer, falar assim, eu vou confiar, eu vou caminhar com ele. O Espírito Santo é esse ser confiável. E ele está dizendo, vem que eu te ajudo.
Você vai passar por cima do abismo e eu vou te ajudar a entrar no rio de Deus. Tem que confiar nele. Amém? Nós temos que confiar nele. É o rio de vida. Confia. Amém? Pergunta para o teu vizinho. Você quer confiar no Espírito Santo de Deus? Você quer ser levado pelo Espírito Santo? Amém? Eu quero. Eu quero cada vez mais. Eu tenho orado muito por isso. Meus queridos, depois da água no joelho, tem a água no lombo, né? Que é a água depois que vem, e vem já depois a água que é mais profunda ainda, que é essa água que você tem que mergulhar. Tem que mergulhar, ser levado pelo rio. Os teus pés não seguram mais a correnteza. Ou você deixa o Espírito Santo te levar, ou você deixa o rio de Deus te levar, ou você volta atrás. E voltar atrás com Deus é a pior coisa. É a pior coisa. Não volte atrás. No nome de Jesus Cristo, não volte atrás. Amém? Algumas coisas que impedem a pessoa de entrar no rio. Isso eu falei, às vezes é uma voz ali dentro. Cuidado, cuidado que tem coisa nova, aí você não está acostumado. O rio de Deus é novo mesmo. Quanto mais fundo, mais novo vai ser para a gente. Né? Cuidado, ou desconfie. Cuidado, que olha, parece que está cheio de problema aí no rio, não vai não. Critique. Não critique as coisas que são de Deus. Confira com a Bíblia antes de você criticar. Confira para ver se a Bíblia fala aquilo que estão te indicando, ou você sentiu de Deus, ou você ouviu uma palavra. E às vezes tem aquelas palavras que vêm do inferno para falar assim, olha, se eu fosse você, eu lembro do caso do Valderi, que muitos conheceram aqui, o rapaz que nós estávamos ajudando, pegamos ele na rua, né? Estava morando num Fusca, e internamos ele era alcoólatra, internamos ele numa casa de recuperação. E na casa de recuperação, ele falava sempre do Mateus, que o Mateus era o discipulador dele. E o Mateus visitava ele toda semana. E um dia, já no final do tempo, 6 meses, né? Ele ouviu do líder da casa de recuperação falar assim, olha, só que uma coisa, se eu fosse você, esquece esse negócio de discipulador. Ande com as tuas próprias pernas. Não fica dependendo do conselho dos outros, da oração dos outros, não. Ande com as tuas próprias pernas. E ele saiu diferente. Nós já vimos que ele estava de topete, de pé, né? E, de repente, ele já não queria encontrar o Mateus, nem a mim. Havia a hora que ele quisesse, que ele estava querendo andar com as próprias pernas. E começou a faltar do culto. De vez em quando ele vinha chupando bala, e aí tinha um cheirinho de álcool. Já começou a se afastar, até chegar um ponto que o Xandão, quem conheceu o Xandão, levou ele para a casa dele, né? Depois da casa de recuperação, e ele começou a beber, dar problema lá no Xandão, saiu, sumiu um pouco. Um tempo depois, ligaram para a gente de madrugada, perguntando, vocês conhecem o Valderi? Falaram, sim. É porque o nome dele está no celular, o nome de vocês está no celular. E ele acabou de morrer, vomitando sangue, no álcool, no pecado. O que é isso? É a pessoa que não quis. Infelizmente, tem gente dentro da igreja dando mau conselho, dando orientação, assim, não toma cuidado com esse negócio aí. Não precisa de discipulador, não. Se não precisasse, a Bíblia não falava, Jesus não teria falado, o apóstolo Paulo não teria falado. Nós precisamos de um discipulador. Amém? Outra coisa que muitas vezes impede a pessoa é o costume. Ah, mas eu sempre acostumei, né, de ser assim, eu uso a Bíblia assim, eu leio sempre o Salmo 91, eu faço isso, não sei o quê, né? E fala assim, mas e aí? Você e Deus? Outro dia eu fui fazer uma visita com a Sônia e a Tânia, e a gente chegou perguntando para a moça,
Como que está você com Deus? Falei, olha, e ela rodeava, né? Ela não chegava assim, eu e Deus, né? Ela contou de igreja, contou de problema com outras coisas, mas ela e Deus, ela não conseguia. Por quê? Porque está querendo esconder, na realidade. Ela não está... Nesse caso, pode ser até que entrou no rio, molhou um pouco, um tempo, depois saiu, se retirou e ficou na beira do rio. Nós temos que tomar cuidado, né? O que nós precisamos fazer, queridos? Deus leva em consideração vários detalhes. Inclusive, ele fala em 1 Coríntios 10 que todas as coisas que nós fizermos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Amém? Então, pergunta para Deus. Fala, Deus, isso que eu vou fazer é para a tua glória? Se for, eu quero. Aí você entra no rio mais. Agora, não pense em agradar homens, mas assim agradar a Deus. Quando você está seguindo, por exemplo, por que nós falamos em ganhar, discipular e enviar? Por que nós queremos ser uma comunidade que ganhe vidas para transformar a sociedade? Por que isso? Porque vem do coração de Deus isso. E nós precisamos nos encaixar e fazer. Né? Não é ficar só olhando ali a placa, mas nós precisamos viver isso. Amém? Agora, para isso, nós temos que sempre chegar e perguntar, igual tem um livro que fala assim, nos seus passos, o que faria Jesus? Né? E perguntar para ele, Jesus, nisso que eu vou fazer agora, o senhor concorda? O senhor faria? Como o senhor faria? Nós temos que estar espertos com relação a isso. Amém? E se ele faria, vai avante. Dá passos a mais na água do Senhor. Amém? E entre. Agora você já pensou? O rio é o rio de bênção, não é isso? É esse rio de bênção que Deus está oferecendo para cada um de nós. Amém? Agora já pensou se o Ezequiel tivesse falado para o anjo, espera um pouquinho só. Entra você aí que eu vou ficar olhando. Vai falando para mim quantos metros deu aí. Ele ficasse só na butuca, na observação, né? E falasse, se negasse a entrar. Tem muita gente se negando a entrar no rio de Deus. Muita gente que já ouviu falar de Jesus. Muita gente que já ouviu falar do poder de Deus. Mas não quer entrar no rio de Deus. Fica com medo, porque Satanás também vira e mexe, amarra a pessoa. Impede a pessoa de avançar, de entrar no rio de Deus. Enquanto que nós precisamos tomar a decisão. Depende de nós tomarmos a decisão. Esse rio representa a vida com Deus. Nós precisamos ter essa vida profunda com Deus. Amém? Existem vários tipos de pessoas, em vários tipos de relacionamento com Deus. Algumas, pode ser que aqui esteja assim, né? Algumas podem ser levadas pelo Senhor, guiados para ver o rio. E fica só no ver. É bonito o rio de Deus, olha que legal. E aí sabe o que acontece? São casos daquelas pessoas que falam assim, olha, eu fui num culto que foi uma bênção, e eu vi lá o pastor impondo as mãos e a pessoa foi curada. Eu vi o outro, né? Eu vi o pastor Estevão Hernandes, né? Que foi uma bênção. Eu vi lá o pastor, sei lá, vai falando aqueles, o Márcio Valadão, que trouxe uma palavra bênção. Eu vi, fica só no ver e não recebe, não vive. Por quê? Porque está na beira do rio. Agora, quando você entra, você vai recebendo, você vai já sendo encharcado pela água do rio de Deus. Amém? Outro tipo de pessoas dão aqueles passos a mais, colocam o pé nas águas, molham o tornozelo, mas ficam aí, não tem coragem de entrar mais. Isso daí que você não seja assim, meu irmão. Amém? Amém? Amém. É mais fácil estar na beira do rio, com as águas apenas nos pés, ali na beiradinha, né? Porque aí estou no controle. Mas você está no controle e Deus não está no controle. E você não vai entrar no rio, não vai chegar na bênção. Onde tem muitas árvores frutíferas, muitos peixes, muitas coisas, muita cura, saúde, né? Nós precisamos entrar. Tem gente que fala assim, eu aceitar Jesus, tudo bem, eu aceito. Mas, na hora que ela põe mais, quer dizer assim, não aceito. Porque aceitar Jesus, meu irmão, minha irmã, é deixar Ele ser Senhor, não é só Salvador.
é que Ele comande. Os comandos deles são comandos para a vida. E quanto mais você vai obedecendo os comandos deles, você vai entrando no rio. E você vai tendo mais dele. É mais do Senhor. Nós precisamos entrar mais no rio do Senhor. Amém? É lógico que com as águas no tornozelo, tal, refresca um pouquinho, eu estou no comando, mas esse não é o desejo do Senhor para você. Amém? Aconteceu isso comigo. Eu estou dizendo isso porque aconteceu isso comigo. Eu lá atrás, né, antes de casar com a Tânia, já namorando. Bom, antes de namorar a Tânia, eu aceitei Jesus com 16 anos. Dei uma molhadinha no pé, né? Aí ficou aquela aguinha ali, fiquei um tempo tentando fazer as coisas boas, sabe, aquele crente bonzinho, que não mente, não rouba mais, de vez em quando escapava alguma coisa, mas eu ficava ali na situação de um pouquinho de água no pé. Aí, aliás, antes disso, desde criança eu ficava na beira do rio, olhando, Deus abençoando, curando, libertando, curando aleijados, né? Transformando vidas. Agora, às vezes eu ouvia falar do Espírito Santo de Deus, eu ouvia falar do rio de Deus, mas eu tinha medo. Eu achava o seguinte, tem muita gente que fala que está no rio de Deus, mas está nada, está fazendo a maior coisa errada por aí. Então eu não quero. Como se o erro do outro me justificasse para não entrar. Olha que absurdo. E aí, chegou um momento que eu comecei a ouvir mais do Espírito Santo, ler mais a Bíblia, e comecei a pensar mais naquilo, algumas passagens que a Bíblia falava. E, de repente, eu percebi que não era só eu fazer as coisas boazinhas. Eu não era só ser bonzinho, ser honesto, coisa assim. Eu precisava de mais que isso. Eu achava ainda até esse ponto que eu devia fazer planos. Eu vou fazer um plano de fazer tal coisa, eu vou fazer um plano de casar, eu vou fazer um plano de comprar uma casa, e depois eu chego e vou orar, pedir para Deus dar o aval. Né? É como se falasse assim, eu vou chegar a pegar a bênção, mas eu não vou entrar no rio, eu vou pedir para ele assinar aqui fora mesmo. Não é assim. Depois, devagar, fui vendo que quem dá o plano é Ele, quem tem o plano é Ele. Nós temos que entrar no plano dele, não no nosso plano. Amém? Então aí entra a necessidade de mais oração, busca mais ao Senhor. E aí eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo, comecei a buscar o Senhor, e fui cheio do Espírito Santo, depois a Tânia também. E as águas já estavam passando dos joelhos, né? Que o Senhor começou já a inundar, e em vigílias Deus começou a agir. E foi interessante que eu e a Tânia, nós éramos bem assim, críticos e céticos, vamos dizer assim, que falaram, até aqui está bom. A gente ia algumas vigílias e tal, mas eu não aceitava algumas manifestações que a gente via nas vigílias. Falei, isso daí é coisa de louco, acho que esse pessoal está doido. Ou estão bêbados, né? Por exemplo, unção de ficar rindo o tempo todo, ou então cair pelo poder do Senhor ali, desmaiar. Falei, que coisa, isso daí não é para mim não, está louco, né? E eu saía, eu lembro de uma vigília que eu e a Tânia vimos isso, e saímos antes de terminar a vigília. E um dia, nós fomos num culto em outra igreja, o Mateus tinha 7 anos, eu lembro direitinho isso daí, eu tenho anotado a data lá. Um pastor veio orar pelo Mateus. Mateus tinha um problema, ele tinha feito uma cirurgia no rim, e ele foi por causa de receber uma oração por causa daquilo. E o Mateus, de repente, ele caiu pelo poder do Senhor ali e ficou quietinho. E um menino elétrico que ele era, né? Ele era elétrico, ele não... E nós começamos a ficar admirados, ele não está fingindo. E demorou um tempo. Ele não levantava, até a Tânia começou a ficar preocupada. E nós falamos, olha, nós temos que repensar, porque Deus está agiu no Mateus e podia agir na gente. Nós que criamos preconceitos, nós que estamos com os pés no chão, não estamos deixando a água do Senhor levar. E muitas vezes nós somos assim.
E aí depois Deus começou a agir, agiu na vida da Tânia. Foi uma bênção, né? Quando o Senhor tomou ela no final de um culto, uma oração, e depois não conseguia levantar também. Depois nas vigílias lá em casa, né? Quantas pessoas aconteciam isso também, e nós começamos a ver mais, queremos mais, entrar mais fundo no Senhor. Nós precisamos. Quando você quer colocar regras para Deus, e acha que Deus tem que agir assim, assim, assado, ou quando você quer ser um cristão do teu jeito, ou do jeito que você conhece, ouviu falar, mas não conforme está na Bíblia, você vai ficar olhando os outros serem abençoados. Você vai ficar olhando Deus agir na vida dos outros. E você não vai chegar lá na bênção, no rio de Deus, no profundo de Deus. Nós temos que deixar Deus agir. Nós temos que nos soltar, queridos. Nós temos que deixar o Senhor levar a gente para onde Ele quiser. Amém? Uma passagem em João fala assim, que o vento sopra para onde quer. Ele pode soprar para cá, as árvores dançam para lá. Sopra para lá, a árvore dança para lá. E daí Jesus fala assim, assim é todo aquele que é nascido, dirigido pelo Espírito Santo. Se você quer ser dirigido pelo Espírito Santo, você vai ser levado por momentos que você não sabe por quê. Mas o Espírito sabe. E Ele tem o melhor para você. Amém? Às vezes é nas mudanças, até mudança de emprego, mudança de casa, ou venda de coisas. Você, deixando o Espírito Santo agir na tua vida, você vai chegar lá, na bênção definitiva, lá onde tem os grandes frutos, as grandes bênçãos, a cura de todos os males, lá no final, no nome de Jesus. Amém? Deus dá uma regra, que está em Jeremias. Vamos abrir as nossas Bíblias? Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Na realidade, essa passagem é para ser até lembrada, memorizada, decorada. Alguém lembra? Alguém sabe? Buscar-me-eis, vamos falar juntos? Vamos? Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Amém? O que a pessoa acha? O próprio Deus. Se você busca de todo o coração, você vai achar Deus. Mas para isso você tem que parar de querer estar no controle, no domínio. Para de querer ficar com a água nos artelhos ou então no joelho só. Você precisa buscar mais o Senhor. Amém? Amém. O Mateus quer falar coisa aqui. Deixa eu só falar uma coisa que me veio à mente, até comentei com a Fernanda, tem a ver com isso que o pastor está falando. Quando a gente tira férias, às vezes, esse ano a gente não tirou desse jeito, mas quem já foi na praia aqui? Quem já foi na praia? Quando você deixa, normalmente você põe um guarda-sol, põe uma cadeirinha ali, um negócio e coloca suas coisas ali, correto? Né? E quando você está sozinho ou em dois, você fica com receio de entrar no mar e deixar suas coisas ali. Raramente você deixa ali e sai à vontade, assim, despreocupado. Né? Normalmente você fica preocupado. Ou você pede para alguém tomar conta, né? Ou você deixa alguma das crianças, um responsável, e você vai entrar no mar. E isso, eu comparei isso, até comentei com a Fernanda, essa questão de entrar no rio de Deus é muito parecido com isso. Teve vezes que a gente entrou na água, mas eu entrava até de costas. Eu ia entrando para o mar, mas olhando para a areia. Se alguém catar minhas coisas, sai correndo atrás do ladrão. Né? Mas a gente faz o quê? A gente entra com receio. Aí entra no mar, entra na água, mas você entra com medo que alguém vai pegar suas coisas. Preparado para voltar. E eu vejo que muitas vezes a gente entra no rio de Deus assim. A gente entra no rio de Deus, mas tipo assim, com receio, olhando para trás e preocupado com o quê? Com as coisas que a gente deixou na beira. Muitas vezes a gente deixa coisas na beirada, que estão segurando a gente, para a gente não entrar mais fundo no rio de Deus. Às vezes tem coisas que estão nos prendendo na beira da praia. Tem coisas que às vezes estão prendendo a gente na beira do rio. E às vezes Deus quer que você entre mais, que lá no profundo tem algo especial para você. Mas você vai ver que você está deixando coisas na beira. Não deixe isso te atrapalhar. Amém? Amém?
Não deixe isso te atrapalhar, a gente, sabe? Eu vejo que às vezes tem coisas que atrapalham a gente de buscar a Deus. Tem umas coisinhas que atrapalham a gente são coisas às vezes que não vou que é pecado. Às vezes coisas gostosas, coisas nossas, às vezes até a preguiça, ou às vezes coisas que são ruins também, mas às vezes tem coisas segurando a gente lá na beira, para a gente ficar olhando para trás, e não deixa que a gente avance no rio de Deus. Deus tem mais, mas para isso a gente tem que deixar. Tem vezes que eu e a Fernanda, a gente conseguiu desencanar disso. Tem uma praia que a gente andou uns 500 metros, foi e voltou. Mas eu disse, vira e mexe, eu estava olhando lá ainda, para ver se minhas coisas, se o guarda-sol estava lá. Mas deixamos coisas lá. Mas a gente ficava com receio, com medo. Não fique assim, em nome de Jesus. Você tem que entregar mesmo. Tem que deixar as coisas de lado. E entra no rio. Entra, deixa as coisas lá na praia. Deixa as coisas para trás, que Deus tem mais. Amém? Eu estava pensando, queridos, tem algumas coisas que são essas coisas que a gente deixa na praia com vontade de voltar para pegar de volta. É como se fosse âncora. A pessoa entra, mas amarra a cintura num poste lá, ou então numa âncora. Joga uma âncora, faz assim, olha, eu não vou entrar muito, vou entrar um pouquinho só, do jeito que eu quiser. Na hora que eu ver que o rio está me levando muito, eu vou puxar, eu vou voltar atrás. Tem coisas do tipo assim. Tem muitas pessoas, muitos de nós, existe parece que um espírito voltado para essa questão de acomodação. Tá bom assim, né? Eu estou no conforto, às vezes dá uma preguiça, não dá vontade, eu acho que chega do jeito que eu estou, né? Fica acomodado. E a acomodação leva a pessoa a estagnar, leva a pessoa a ficar completamente neutra. E nós temos que tomar cuidado com isso. A acomodação é uma armadilha do diabo. Outra coisa que eu falei agora, estou chamando de autocontrole, é quando a pessoa fala assim, não, eu quero estar no controle. Eu estou no domínio da situação, e, tem que ser do meu jeito, vou andar com as minhas próprias pernas, etc. E a outra é o desânimo. O desânimo é uma ferramenta maligna daquelas grossas mesmo, de calibre grosso, que leva, o desânimo traz falta de fé, a imagem de problemas ficam maiores, os problemas ficam maiores do que você está vivendo, porque você não está animado, você não tem a unção do Senhor na tua vida, e você começa a afundar. Em vez de olhar as coisas boas que Deus tem, você olha para os problemas, e você começa a desanimar. O desânimo é uma armadilha mesmo, muito ruim. Se está acontecendo com você, de estar desanimado, entrega completamente esse desânimo na mão do Senhor, rejeita essa ideia, no nome de Jesus Cristo, porque o desânimo não vem do Senhor, é uma âncora que está te prendendo para impedir você de entrar no Senhor, no rio de Deus. Rejeita no nome de Jesus Cristo, amém? No momento que você vai se desvencilhando das coisas, vai passando a largar as coisas que estão te impedindo, você vai se entregando mais no rio de Deus, e Deus vai te levando. No nome de Jesus Cristo, você vai receber mais de Deus, você vai receber mais da presença dEle, à medida que você vai se desvencilhando das coisas que você acha que são importantes e que você não pode largar. Você tem que deixar prioridade. Coloca em primeiro lugar Jesus Cristo, o Senhor da tua vida, se é que você entregou a tua vida para Ele como Ele sendo o Senhor, porque Ele é o capitão, Ele é o marechal, vamos dizer assim, aquele que deve comandar e dar a palavra de conforto, a de controle, amém? Eu estou lendo esse livro aqui, eu indico para todo mundo, chama Heróis da Fé, e estou numa parte aqui, está falando sobre George Whitefield, e esse homem, um homem do Senhor que separava 8 horas no mínimo por dia para orar. Ontem eu comentei um pouco sobre ele na vigília. Eu vou só ler um pedacinho para você ver algumas coisas, como que ele estava entrando fundo no rio de Deus. Depois de anos de oração. Veja bem, não é uma oração que é de um mês. Inclusive ele e outros falam, se você quer aprender a orar, de modo que você entre no rio de Deus, você tem que começar pelo menos com 10 minutos por dia. Mas fixa, põe um celular para tocar um despertador, fala assim, agora é a hora, 10 minutos. Você começa a orar 10 minutos, você vai ver que de repente você passou os 10 minutos. E você pode pôr para 20.
E você começa a orar 20 minutos. E aí você vai acrescentando até que você vai chegar no nome de Jesus. Eu não cheguei ainda nessas 8 horas por dia. Mas nós temos que buscar o Senhor. Quanto mais, melhor. Amém? Olha aqui umas palavras dele. Foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Cedo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à meia-noite. 4 vezes ao dia. Ou seja, durante o período todo ele estava em oração. De fato, durante o dia inteiro, o amado Jesus me visitava para renovar-me o coração. Se certas árvores perto da cidade pudessem falar, contariam acerca da doce comunhão que eu e algumas pessoas amadas desfrutamos ali com Deus, sempre bendito. Às vezes, quando de passeio a minha alma fazia mais excursões pelas regiões celestes, a qual parecia pronta a abandonar o corpo. Outras vezes, sentia-me tão vencido pela grandeza da majestade infinita de Deus, que me prostrava em terra e entregava-lhe a alma como um papel em branco para ele escrever nela o que quisesse. Sabe, queridos, quanto mais você entra no rio de Deus, mais você mesmo perde as suas forças, porque a força vem dele. E ele era um homem, depois, quando na hora que ele pregava, saía pregando, multidões aceitavam Jesus, multidões eram curadas, transformadas. E nós, agora, por quê? Porque orava muito. E nós precisamos de buscar o Senhor, ter esse tempo a mais de oração cada vez mais. Lute, então, contra o desânimo. Amém? No nome de Jesus Cristo. Também contra a acomodação, contra o autocontrole, para que o Espírito dirija a tua vida. Preste atenção, você pode estar resistindo ao Senhor. É isso mesmo. Você pode estar resistindo ao Senhor, que quer fazer da sua vida uma bênção. Mas não deixe o medo, não deixe a correnteza do mover de Deus ficar assustadora para você. Entra na vida do Senhor, entra no rio de Deus. Deixa Ele te levar. Amém? Para que Ele possa você ser abençoado e você possa ser mais amigo, mais íntimo do Senhor. Amém? Você entende isso? Amém? Não é fácil para a carne, não é fácil para o ego, para o psique, né? Andar no Espírito. Mas o Senhor nos chama para andar no Espírito. Amém? Eu quero lembrar, estou terminando, mas quero lembrar 2 coisas. Moisés, não, pode voltar, deixa lá. Moisés, vocês lembram da história de Moisés, né? Moisés, ele recebeu a incumbência de Deus, e Deus falou assim: olha, vai lá, conversa com o faraó e fala para ele deixar o meu povo ir, que eles vão para o deserto para adorar o Senhor. Aí Moisés ia, mas Moisés, ele ia sem pestanejar e sem pensar assim, mas como que nós vamos atravessar o mar, que é para ir até o outro lado que está o deserto? Já pensaram isso? O Moisés foi lá e brigou com o faraó várias vezes, foi lá, né? Brigou no sentido de discutir, teve aqueles momentos de pragas, vários tipos de praga, não é isso? Até que a última praga foi morrer o filho mais velho de todas as casas em que não tivesse passado o sangue do cordeiro na porta. Aí o faraó soltou eles, disse: tá bom, podem ir. E levam o ouro, levam a prata onde vocês quiserem e tal, né? E o Moisés arrebanhou todo mundo. Gente, vamos lá. E foram. E quando eles estavam chegando na beira do mar, o que aconteceu? De repente, deve ter sido uma coisa assim, não está com esses detalhes, né? Mas de repente, ele deve ter ouvido um pessoal, uma gritaria lá atrás, porque ele estava na frente, não é isso? Talvez alguém começou a tocar a corneta lá, fazer: oh, o exército do faraó está vindo aí. E agora? Chegou rapidinho a notícia ruim para ele lá, né? E ele, qual que seria a saída para ele? Se fosse você, qual que seria a tua saída? Eu fiquei pensando, tem gente que ia tentar chamar a comissão dos bairros, ou a comissão como chama? Das tribos. Vamos conversar o que nós vamos fazer agora, né? Será? O que nós vamos fazer? Não dá tempo para fazer isso.
Ou então convidar, pelo menos, as lideranças para, gente, e agora, o que a gente faz? Não tinham armas, eles estavam saindo sem armas, eles não eram guerreiros. Outra ideia que eu pensei, se fosse dividir o grupo em 2 grupos, para um deixava o exército vir e o outro fugia, sei lá, né? Um como isca para enganar. Mas não foi assim, não é isso? O que a gente faria rapidamente? Sabe a diferença do que a gente faria e do que Moisés fez? Foi a intimidade com Deus. Foi o tanto que ele estava dentro do rio de Deus. Está percebendo isso? Quando aparece um problema na tua casa, na tua vida, qual que é a solução que você arruma? É aquela que te dá na cabeça, o nervosismo te faz, você vai atrás de fazer alguma coisa por causa que você está ansioso ou ansiosa, ou você vai atrás de Deus e fala assim, Deus, Moisés gritou para Deus, Deus, e agora? Né? E ali Deus fala assim, Moisés, o que você tem na mão? Você tem um cajado? Estende para o mar e ele vai se abrir. E abriu. Olha que ideia sensacional, mas ninguém teria essa ideia. É ou não é? Mas só quem estava no rio de Deus, só quem tinha muita intimidade com Deus, saberia ouvir a Deus e não tomar outras providências para poder fazer aquilo que Deus queria. É ou não é? Então, meu irmão, sabe, muitas vezes nós estamos tentando tomar iniciativa, querendo resolver problemas sem consultar Deus. Por quê? Porque nós não estamos o suficiente no rio de Deus, estamos querendo estar no controle. Não, eu vou correr no médico, eu vou atrás de um empréstimo, eu vou querer conversar com aquela pessoa, não pode ficar assim, isso que fizeram. Não, e está ali no controle, enquanto Deus tem a solução melhor. Né? Não vamos só ficar desesperados. Aí essa é a questão. A solução maior é essa. Outra pessoa que eu pensei, está no fim, eu não vou... Mas pensa na Maria. Como que a Maria recebeu a notícia que ela estava grávida? Né? E aí, imagina ela aceitar essa ideia, sabendo que ela ia passar na rua, não era casada, naquela época era pior do que hoje, né? Uma mulher solteira, já noiva, mas não estava casada. E o que a mulherada ia falar? Ela estava arriscada até a ser apedrejada, né? Mas quando o anjo falou com ela, o coração dela, a mente dela estava no rio de Deus. E ela falou assim, seja feita a tua vontade, amém. E depois o José não gostou muito no começo, né? Pensou em deixar ela, largar ela. Aí o anjo foi procurar ele e falou, José, pode ficar tranquilo que isso é de Deus. Sabe que muitas vezes existe um mar de dificuldade, um monte de obstáculo. O inimigo está perseguindo, as coisas não são absurdas, mas o Senhor tem a solução. Amém? Nós precisamos entrar no rio. Só no rio de Deus nós vamos entender muita coisa que Deus está agindo e fazendo. Amém? Bom, gente, eu quero só fazer 2 comentários agora, por favor, Bruno. Olha, presta atenção nisso. Quando chega no 47:11, presta atenção, eu passei meio rápido, mas eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. O que fala aí? Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Vão virar sal. O charco e pântano. Quando que a água vira charco e pântano? Alô? Porque ela fica parada. Não tem mais a correnteza. Não é? Sabe que isso daí é uma questão primordial. Se você entrar no rio de Deus, se você quer mais de Deus, não fique na beiradinha, porque é a água da beiradinha que pode virar charco. É ela que pode ficar parada. Você tem que entrar no rio de Deus mesmo. E ficar parada, quer dizer, quando você fica parado, quando você fica acomodado, a água acomodada, e ela começa a feder, né? Não sei se você já for em charco, em pântano, mas ela começa a ter um cheiro ruim. Agora, muitas vezes,
um crente, que se diz crente, já entrou no rio e depois, por alguma decepção, alguma coisa que aconteceu, uma arma, uma pessoa falou alguma coisa, fizeram isso, a pessoa começa a se recuar e volta para a beiradinha do rio, para ficar no controle, acomodado. Assim não dá mais problema. E aí que acontece? Uma hora vira charco. E o charco é morte. O charco é paralisia. O charco fede e não dá fruto. O que dá fruto é a água que é corrente de Deus, que vai até o final. Amém? 2 momentos perigosos, por favor. 2 momentos perigosos que eu quero que você preste atenção. 2 posições perigosas. Ezequiel, quando a pessoa fica na beira do rio. Se você ficar na beira do rio só olhando, só vendo Deus agir na vida dos outros, você não vai receber a bênção. Aquelas bênçãos que estão prometidas para aqueles que vão na correnteza até o final do rio de Deus, são para você. Ou você se rende, se joga, deixa o rio de Deus te levar, ou você vai ficar só olhando os outros serem abençoados. Toma cuidado. O segundo ponto é parar, acomodar e virar pântano. Isso daí só traz morte, só traz problemas. E a pessoa começa a ter uma vida, sinto muito, mas uma vida que ela está sem até respirar, porque no pântano não tem oxigênio praticamente, né? Não tem peixe, não dá as coisas boas do Senhor. E não podemos viver parados, não podemos viver acomodados, senão você vira pântano. Amém? Fala para o teu vizinho, não fique acomodado, meu irmão, senão você vira pântano. Amém? Amém. Eu queria que nós estivéssemos orando agora. Eu quero que você lembre da música que nós cantamos agora há pouco. Perceba assim, que no verso 7 ao 12, está falando, quando você andar no Espírito, você vai se mover num nível sobrenatural. E Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem coisas que Ele vai te mostrar que você nunca esperava. Mas isso daí é só no profundo. Só no profundo. Muitas vezes, igual o Mateus falou ontem, que ele teve uma revelação. Deus mostrou para ele, né, uma visão. Mas quando que Deus dá uma visão, uma revelação? É para aquelas pessoas que estão entrando mais fundo no rio de Deus. E às vezes, meu querido, você fica decepcionado com pessoas. Às vezes você fica decepcionado até com Deus. E por causa disso você se recua. E você vira pântano. Você vira uma água do charco e você não vai receber o fruto de Deus, a bênção de Deus. No nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Jesus fala assim, quem crê em mim, rios de água viva fluirão de si. Amém? Rios de água viva. Rejeite o espírito de acomodação no nome de Jesus Cristo. Queira mais de Deus. Tenha sede. Fala, Senhor, eu preciso ter sede. Eu preciso ter fome da Tua palavra. Eu quero orar cada vez mais. Eu quero ler a Tua palavra e meditar. Eu quero meditar até que a Tua palavra cresça dentro de mim. Livre-se dos pesos que impedem você de caminhar com o Senhor. Livre do pecado que impedem você de caminhar junto com o Senhor, de entrar no rio. Isso daí são pedras, são coisas que estão te impedindo você de entrar. Mais de Deus é sede, mais de Deus é fome pelo Senhor, é orar cada vez mais. Peça para o Senhor agora, Senhor, olha, Senhor, cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, que cada um aqui está num nível. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te peço a Tua misericórdia sobre cada um. Em primeiro lugar, eu sei, Senhor, que eu falei aquilo que eu pude falar, Senhor.
Mas eu quero que o Senhor fale mais. Que o Senhor fale mais profundo, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, atrair cada irmão aqui, cada irmã. Atraia, Senhor, para o Teu rio, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, a vida transformada pelo Teu rio. Que nós possamos ter fruto, Senhor, que vem do Teu rio, Senhor. Mas nós possamos deixar o Senhor agir. Senhor, que nós não queiramos, Senhor, batalhar, lutar com nossa força. Lutar, Senhor, com a nossa forma de ser. Senhor, mas que nós possamos aprender a ser carregado por Ti, aprender contigo. Lutar naquilo que o Senhor ensina e entregar aquilo que o Senhor ensina, Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender contigo. Carrega, leva no Senhor Teu rio, no nome de Jesus Cristo. Eu não vou me acomodar. Fala para o Senhor, eu não vou me acomodar. Eu não vou ficar num pântano, no nome de Jesus Cristo. Eu quero mais de Deus. Mais, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais. Eu quero me envolver mais contigo, Te buscar, aproveitar cada oportunidade, cada convite, Senhor, para Te buscar, para Te buscar, para Te buscar, Senhor, para ir atrás do Senhor, Deus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Oh, Deus, eu quero ser o primeiro, Deus, a ter mais de Ti. Leva no Teu rio, Senhor. Leva-me, Senhor. Eu não me prendo a nada nesse mundo, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu não vou deixar nada desse mundo me prender, me impedir de ser levado no Teu rio. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Leva, Senhor. Eu quero ser frutífero. Eu quero ser sedento, incomodado pelas situações em todas. Mas eu quero ser intenso. Intenso na busca por mais de Ti, Senhor. Eu quero ser frutífero, Senhor. Oh, Deus, abençoa cada um aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nós nos rendemos. Fala para o Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Faz Tuas águas subirem neste lugar. Faz, Senhor. Venha, Senhor. Eu quero entrar nesse rio. Libera o Teu rio, Sim, Senhor. sem medir. Sim, Senhor. Não queremos ficar medindo, Senhor. Senhor, passos, Senhor. Queremos entrar Vem completamente. Tuas águas Sim, Senhor. agitar. Vem, Senhor. Eu quero entrar no Teu rio, Senhor. Eu quero nada, Aleluia. quero nada. Aleluia. Eu quero, Senhor. No Teu Eu rio. quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero ir. Quero beber. Aleluia. Aleluia. Em Tuas Aleluia. águas. Quero nada, Sim, Senhor. quero Oh, Senhor. nada. Sim, Senhor. No Teu rio. Sim, Deus. Quero nadar. Quero ser levado pelas Suas Quero águas. beber. Sim, Senhor. Águas que curam. Águas que curam, Senhor. De Eu quero Tuas beber das águas. águas. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Existem águas que dão nos artérios. Existem, Senhor. Mas eu não quero, Senhor. Existem águas que dão nos joelhos. Sim, Senhor. Esses passos, Deus, nós queremos aprofundar mais. Existem águas que dão nos lombos. Sim, Senhor. Mais. Oh, Mas tem águas mais fundas, eu sei. sim, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. É mais de Ti, Senhor. Mais de Ti.